Manos e manas, Pastor Paulo, que carinhosamente sempre chamamos de Pastor Paulinho, que foi pastor da nossa juventude por algum tempo, pastoreou a nossa missão no Jardim das Hortênsias também por um bom tempo. Depois foi morar em outro lugar, em outro município do Rio de Janeiro, mas continua como membro da nossa igreja. Ele contraiu a Covid-19 e precisou ser internado por questão de precaução na Nossa Senhora do Carmo. Ainda está lá e, pelo que sabemos, sob controle, não é? Mas vamos orar, vamos colocar o nome dele na nossa lista, pedir por ele, pedir por sua mamãe, a irmã Elfa, que foi também membro da nossa igreja por muito tempo e era uma pessoa muito querida, não é? Das nossas irmãs, das irmãs da nossa igreja. Orar então pelo filhinho do pastor, pela esposa do pastor. Queridos e queridas, sobre a morte já foram escritas, faladas, cantadas um sem número de afirmações, umas chocantes, apavorantes, desgastantes, outras sem sentido, tomadas fora do contexto, às vezes por pretexto, pela perplexidade, até não horríveis, mas dominadas pela infelicidade. Mas há as que nos falam de uma realidade que transpassam as fronteiras da simples compreensão, só que nenhuma delas consegue expressar tudo o que nós precisamos saber sobre a morte, como são as palavras que foram e continuam sendo ditas pelo Senhor Jesus através da sua palavra escrita e do seu Santo Espírito. Porque eu vivo, vocês também viverão. João 14:19. Eis aí a declaração da morte. Em Cristo Jesus, por causa dele, do que ele fez, eu e você, se o recebemos como Senhor e Salvador absoluto, viveremos para sempre, para sempre, para sempre. Eu gosto de falar esse para sempre 3 vezes por causa da Trindade, não é? Porque neste para sempre está envolvido o Pai, está envolvido o Filho, está envolvido o Espírito Santo. Em Cristo Jesus, por causa dele, do que ele fez, eu e você, se o recebemos então como Senhor e Salvador, nós temos esta promessa. O que chamamos aqui de morrer, na verdade, será o deixar esta vida para viver a vida que ele, Jesus, chama de abundante, isso no sentido maior da palavra abundante, ou seja, completa, total. Mas é preciso prestar atenção em algo que nos socorrerá diante do fato de que mesmo diante desta promessa, a morte aqui machuca, dói, traz sofrimentos, quer seja a nossa morte, quer seja a morte daqueles e daquelas que nós amamos. É preciso atentar para o fato de que o Senhor Jesus, que é quem disse e diz isto, porque eu vivo, vocês também viverão, de que Jesus, como Deus, nos faz esta promessa. Porque eu vivo, eu sou a vida, vocês também viverão. Mas Jesus, como ser humano, carne, corpo, morreu. Morreu padecendo sofrimentos atrozes. Não foi uma morte durante o sono, não foi uma morte que simplesmente se parou de respirar e nada mais. Nós sabemos que não. Tudo que a gente possa pensar em termos de morte, dores, falência dos órgãos, falta de ar, tudo isso aconteceu na cruz do Calvário. Então quem me promete vida, vida para após esta vida, vida para sempre, quem anunciou e anuncia o fim da morte, sabe o que acontece quando nós morremos aqui. Ele passou por isto. E se passou por isto, ele sabe o quanto nós necessitamos dele nessa nossa morte e na morte daqueles que nós amamos. Para isso funcionar? Não há regras, só existe o confiar. Confiar que doa ou não, demore ou não, ele, o Senhor, estará junto, pertinho. Não é sem razões que o oráculo de Deus nos adverte, se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todas as pessoas, nós somos as mais dignas de compaixão. 1 Coríntios 15:19. Se queremos Jesus Cristo para nos curar de todas as doenças físicas, para não passarmos por perigos, para não chorarmos, para não morrermos, para não nos decepcionarmos, para não passarmos por dificuldades, nós somos realmente pessoas extremamente infelizes. Simplesmente, meu querido e minha querida, simplesmente porque não há como não passar por estas coisas na vida, com mais ou menos intensidade, mas não há como ficar sem elas.
Não há como não enfrentarmos a morte todos os dias. A morte terrena, ela faz parte intrínseca da vida terrena. Mas foi para termos a certeza de que esta realidade não tem que nos derrotar, é que nós podemos contar com alguém que sabe o que é isto. Ele, Jesus, a nossa vida. Ele que passou pela morte. E com certeza, à luz disso, é que Horace Spafford, diante das mortes de suas 3 filhas, escreveu o que depois se tornou em um dos nossos mais amados hinos. Está tudo bem com a minha alma. Sou feliz com Jesus. Se querem saber, por causa do que Jesus Cristo fez, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Quando morrermos e quando morremos, e quando morrem os nossos, a primeira lágrima que cai é a de Deus. Então, quando a vida e quando a morte se tornam num mar imenso, furioso, Jesus em nossos barcos, por menores e frágeis que sejam, Ele nos mantém sempre por cima da água e nos faz chegar à terra seca. Louvado seja Deus.